Para variar, a guerra de narrativa está feita. De um lado, a gente tem o Bolsonaro falando que o aumento do preço dos combustíveis é total responsabilidade, ou grande parte de responsabilidade, dos governadores que aumentaram o imposto do ICMS, fazendo com que, mesmo ele reduzindo o preço dos combustíveis ali na saída da Petrobras, que é só R$ 1,90 e pouco, só que chega aí a R$ 7, R$ 6, enfim, no produto final, a culpa é dos governadores. E do outro lado, os governadores, tipo João Dória, Camilo Santana, por exemplo, falando que, na verdade, não. Quem tem culpa é o Bolsonaro pela má gestão durante a pandemia, o aumento do preço do dólar e tal, e que os governadores, eles sempre mantiveram o mesmo nível de ICMS, portanto, não faz sentido falar que o ICMS agora é que é o culpado. Quem será que está certo nessa narrativa, hein? Nessa disputa de ideias, de diálogos? Se vocês querem ter um pouco mais sobre esse assunto, e muito mais sobre geografia, geopolítica, atualidades, notícias, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Não esquece também, reta final, hein? E plataforma completinha de geografia e atualidades para você pré-vestibulando e concurseiro, link aqui na descrição. Tamo junto, pessoal? Então tá. Bom, vamos lá. De fato, eu concordo com o Bolsonaro que ele disse, né? A gente precisa entender da onde que veio o preço dos combustíveis antes de sair acusando, se é o governador, se é o presidente, etc. Quando a gente pega o preço dos combustíveis, existe ali, né? Vou colocar para vocês a imagenzinha, como que é formado o preço do petróleo, é a imagem mais atualizada que a Petrobras liberou, que mostra que existe uma parte que é a própria realização da Petrobras, o lucro que a Petrobras tem, de fato isso acontece. Existe o custo que você tem com os impostos, tanto federais como os impostos estaduais, sendo que o mais importante é o estadual, que é o ICMS. E existe o custo ali com etanol, né, que você coloca na mistura, e existe o custo com frete, com a logística, com a exploração desse petróleo. Então vamos entender, galera. A parte da realização da Petrobras, isso é um ponto super importante. A Petrobras hoje, apesar de ser uma empresa de capital majoritariamente estatal, o Estado ele define quem vai ser o presidente, tal, essas coisas, é uma empresa que desde o governo Temer, ela tenta manter um pouco mais a lógica de mercado. Ou seja, a variação do preço do combustível com paridade do poder de dólar, tem que estar com paridade do dólar, vai variar de acordo com a realidade internacional. Então, se internacionalmente o petróleo aumenta de preço, a Petrobras repassa esse aumento de preços. Se cai o preço do petróleo, a Petrobras, teoricamente, claro, rebaixa o preço do petróleo. Só que, como eu falei para vocês, está muito ligado à paridade do poder de compra em relação ao dólar. E o que a gente vem percebendo é que desde o início da pandemia, o Brasil foi um dos países que mais perdeu o valor da sua moeda. Consequentemente, o dólar está valendo cada vez mais. Então, essa paridade do poder de compra vai fazer com que a Petrobras aumente cada vez mais o preço do combustível, mesmo sem um aumento tão grande assim do preço dos combustíveis em dólar no cenário externo. Mas para a gente, como a gente paga em real, obviamente, isso vai ter reflexos bastante significativos. E nisso, ponto pouco para os governadores, né? Por quê? Porque a responsabilidade das políticas macroeconômicas, elas são de responsabilidade do governo federal, do Paulo Guedes, dos ministros, do Bolsonaro, etc. Não, professor, mas sabe o que é? É a pandemia. Pô, a pandemia, ela causou severos problemas no mundo inteiro. E concordo de novo com vocês. Mas vamos tentar fazer uma análise um pouco mais comparativa? Comparativamente, o Brasil também saiu atrás. Pô, os Estados Unidos não teve inflação? Não teve emissão de papel moeda? Os outros países também não tiveram? Por que a moeda brasileira ela foi tão mais desvalorizada em comparação com os outros países? Então faz um pouco sentido, né? Esse aumento do preço dos combustíveis está relacionado ao aumento do preço do dólar, com certeza. Outro ponto importante que é o custo, por exemplo, de frete que você tem. Pô, você tem as refinarias, que grande parte estão concentradas no litoral brasileiro, sudeste principalmente. Existem estados brasileiros que até você conseguir levar essa gasolina para o interior do país, pô, isso é muito significativo, né? Você tem ali custo com a própria gasolina para fazer o transporte, custo com frete, a logística, caminhoneiro, né? Então fica bastante caro para você conseguir fazer. E daí está muito conta também pelos gargalos econômicos brasileiros. O custo de transporte, custo de comunicação, tudo encarece a produção brasileira. E aí é uma mistura, né, de tanto aspectos federais como aspectos estaduais, mas, de novo, né, a maior parte é responsabilidade federal, porque as rodovias, o custo de transporte, a logística é mais cargo federal do que cargo estadual, tá? De fato. Pessoal, mas e o ICMS? O ICMS, aí sim, de fato, é culpa dos estados, tá? E o ICMS, um ponto importante, tá? Nos últimos anos ele não sofreu grande aumento. Em alguns estados particulares aumentou um pouco, né, o ICMS cobrado, mas, por exemplo, o caso do Dória, que é o governador do estado de São Paulo, o ICMS ele se manteve o mesmo há bastante anos, e mesmo assim o preço dos combustíveis ele aumentou. Percebam que eu não estou passando pano, tá? Se a gente for retirar, por exemplo, o imposto PIS, COFINS, né, que são os impostos federais,
e tirar os impostos estaduais, o preço da gasolina cai praticamente 40%. E os impostos estaduais, que são ICMS, ele com certeza representa a maior fatia disso. Só que cuidar também, pessoal, então vamos zerar o ICMS. Tá, beleza, o ICMS, ele sustenta a educação, ele sustenta a saúde, são impostos que são utilizados para fazer alguma coisa, algum tipo de mobilização pelo Estado. Então eu defendo sim a redução, até como uma forma de incentivar a economia, mas com uma certa responsabilidade fiscal, que é coisa que os estados não querem fazer, né? Por quê? Beleza, vou cortar ICMS, vou parar de arrecadar no combustível. Eu vou ter que ou aumentar imposto em outro lugar, que é uma coisa que a população não aguenta mais, ou cortar gastos, cortar privilégios, isenções, lobbies, benefícios fiscais para algumas empresas que têm lobby com partidos políticos, assembleia, etc, né? E isso, infelizmente, não quer ser feito. Então, os governadores têm parte nisso, né, de colocar o ICMS extremamente caro e isso acaba refletindo, claro, no preço do petróleo. Mas, de fato, galera, é muito cuidado, porque não foi que nos últimos... Parece do jeito que o Bolsonaro fala, que assim, sai muito baratinho o preço do combustível aqui da Petrobras, porque a nossa economia está muito sólida, porque a Petrobras é uma baita empresa e coloca como referência e tal. E aí, os governadores no meio do caminho fazem com que aumente R$ 5 o preço dos combustíveis. A média nacional já passou os R$ 6. Pô, tem estado no Brasil que está vendendo combustível a gasolina a mais de R$ 7. Percebe? Isso não é verdade. Então, muito cuidado com essa guerra de narrativas. Eu diria para vocês que dessa vez... excetuando o ICMS, que é culpa dos governadores, claro, né? E eles não querem fazer uma reforma fiscal que desonere um pouco o trabalhador, a classe média, a classe mais baixa e tal, e onere mais quem realmente precisa ser onerado com corte de gastos, né? Eu diria para vocês que a principal culpa é do governo federal, principalmente pela desvalorização do real, principalmente pela valorização do dólar. Essa troca não é justa, essa troca faz com que seja refletido para a gente. E aí, muito cuidado. Pessoal, então beleza, vamos fazer a Petrobras voltar ao que era anteriormente. Anteriormente, por exemplo, durante o governo Lula, Dilma, por exemplo, o petróleo era definido de acordo com vontades políticas, não de acordo com a lei do mercado. Se é para fazer isso, tem que deixar bem claro, ó, a Petrobras vai ser uma empresa somente estatal, não tem que ter acionista, não tem que ter capital privado, vai ser uma empresa feita para benefício da população. Pô, você concorda com isso? Legal. Mas da maneira como é hoje, que é capital misto, a Petrobras ela deve sim satisfação aos seus acionistas. A gente vê quando, por exemplo, Bolsonaro fala, vamos interferir na Petrobras, tal. A Petrobras perdeu, nem lembro, acho que foi 20% de valor num único dia. Acho que 20% é muito também, tá? Mas perdão assim, bilhões de reais num único dia. Por quê? Porque os acionistas não gostam de uma interferência estatal. Então tem que deixar bem claro, tá? Qual que vai ser o objetivo da Petrobras. Da maneira como está hoje, governar como era durante o governo Lula e Dilma, que eram vontades políticas que definiam o preço, obviamente também não é legal. Então vamos fazer uma política mais liberal, tendo esse capital misto? Pô, vamos. Mas vamos tentar baixar o preço do dólar, com a aprovação de reforma da Previdência, corte de gastos, fazer uma pacificação política, né? STF, brigando com o Congresso, brigando com o Poder Executivo, tudo isso afasta investimentos estrangeiros. Tentar mostrar que o Brasil é um país disposto a atrair investimentos, cortando gastos públicos. Ou então, por exemplo, a imagem que o Brasil passa hoje de afastar investimentos, de aumenta incêndio na Amazônia, aumenta perseguições a povos indígenas, quilombolas, tudo isso é utilizado como desculpa, como justificativa para o Brasil ter uma redução dos seus investimentos externos. Se entram menos dólares, aumenta o preço do dólar, aumenta o preço do combustível. Ou seja, nessa guerra de narrativas, tende a ficar, infelizmente, porque, né, vamos lá, infelizmente do lado dos governadores. Porque nessa guerra de narrativas, o presidente Bolsonaro não está muito certo, não. E vocês? Acham que é mais presidente Bolsonaro que está certo, a culpa dos governadores? Ou os governadores que estão certos, a culpa é do presidente Bolsonaro? Deixa aí nos comentários, quero saber a sua opinião. No mais, beijo, abraço, tchau, tamo junto e até.